E hoje à noite nós estamos começando essa série de mensagens Inteligência Espiritual. Você vai pensar assim, puxa, parece que eu estou vendo alguma coisa tem a ver alguma coisa sobre inteligência artificial? Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre isso. A gente vai ver essa pegada da inteligência artificial, o que está acontecendo no mundo, todas as repercussões sobre isso, mas será que tem alguma coisa a ver com a nossa vida? A gente vai estudar sobre isso e aprender um pouquinho mais sobre isso hoje à noite. Para isso eu quero ler com vocês o texto que se encontra lá em Gênesis, um texto bem conhecido da criação, Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da inteligência espiritual. Gênesis, capítulo 1, 26 a 28. E olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Sobre o relato da criação. Aí o relato da criação, Deus criando o ser humano, homem e mulher. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos esse acesso a esse tesouro inesgotável. E nós pedimos agora, Deus, que o Senhor fale conosco através da palavra do Senhor. Que o Senhor use minha vida, me coloco nas tuas mãos, ó Deus, pedindo a unção, o poder e o mover do teu Espírito Santo na minha vida e na vida dos meus irmãos, para receberem o recado que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala conosco, fala com a tua igreja. É a oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador amado. Amém e amém. Queridos, nós, como temos visto aí esse lance de inteligência espiritual, nós precisamos entender que nós vivemos, isso já é sabido de todos, nós vivemos num mundo, um mundo da informação, ou na era da informação. Você quer informação, você tem acesso na palma da sua mão. Você quer dados, você quer pesquisas, você quer conceitos, você quer saber da vida do outro, você tem isso na palma da sua mão. Abrindo parênteses aqui, não é questão de conhecimento, muito menos sabedoria. É a era da informação. Mas nessa era da informação, tem um tema que está saltando muito, e até não quis dar spoiler antes, né? Na apresentação da série, porque a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Um tema que está saltando muito, está bombando muito nas mídias, no meio no meio social, no meio da tecnologia, que é a inteligência artificial. Essa inteligência artificial é algo que está bombando nesse mundo tecnológico que nós estamos vivendo. E talvez você possa até pensar o seguinte: ah, pastor, essas coisas desse nosso tempo, essas coisas dos nossos dias, engano nosso. A inteligência artificial é algo que já vem sido pensado faz tempo. Só para vocês terem ideia, o primeiro projeto da inteligência artificial foi feito em 1956. Era um projeto chamado Logic Theorist. Através desses
cientistas, desses técnicos, desses homens aí que entendem um pouco desse assunto. Então eles já desenvolveram um projeto de inteligência artificial desde 1956. Esse é um projeto, mas a inteligência artificial já foi pensada até antes. Até antes. Então pense só nesse mundo nosso que nós estamos vivendo, que é algo que já vem sido desenvolvido. A inteligência artificial é algo, vamos dizer assim, que já vem se desenvolvendo através dos anos, ou através das décadas até, como nós temos visto aí. E chegou hoje num patamar que algumas pessoas ficam muito assustadas. E chegou também, por outro lado, num patamar em que muitas pessoas falam assim, puxa, que bacana, porque agora chegou num ponto que ela é muito boa, ela pode nos ajudar. E a gente pode ver que a inteligência artificial, ela tem seus aspectos positivos. Eu quero citar alguns aqui, né? Não quero esgotar esse assunto, né? Talvez alguns especialistas em tecnologia da informação aí do nosso meio possam até falar assim, pastor, esqueceu de falar tal coisa, mas não tem problema nenhum. Alguns aspectos positivos: automatização de rotinas, execução de atividades com mais agilidade, mais segurança nos processos, tudo isso é muito bom. Tem agilizado alguns processos, tem sido até mesmo mais seguro, porque não tem a interferência humana, então não tem a falha humana. Pode ter falha do sistema? Pode ter falha do sistema. Pode ter hacker no meio entrar? Pode ter, mas de certa forma ele é mais seguro nos processos. Por outro lado, nós vemos também que a inteligência artificial tem seus aspectos negativos. Como a gente pode ver, falta de interação humana e ausência do fator emocional. Dilemas éticos. Você vai tratar de questões éticas, por exemplo, uma máquina, ou até mesmo com um sistema, é difícil tratar sobre isso. Exclusão da criatividade, entre tantas outras coisas aí, a gente pode estar tratando nesses aspectos negativos também da inteligência artificial. Alguns podem até chegar e falar assim, pastor, isso é coisa do capeta, isso é não sei o quê, porque daqui a pouco os robôs vão tomar conta do mundo, porque daqui a pouco os robôs vão tomar conta e nós vamos perder o emprego, e toda essa questão pode gerar em nós muita crise, porque afinal de contas, as pessoas podem falar assim, vai tomar o lugar das pessoas, os robôs vão tomar o lugar das pessoas, e nós, o que nós vamos fazer? Então isso pode gerar em nós, talvez, ou em muitas pessoas, muita crise. Por isso precisamos entender qual o nosso lugar na história. E aí eu pergunto para você, qual o seu lugar na história? Qual o seu lugar em tudo isso? Porque isso pode tomar o meu lugar, porque isso pode tomar o... Antes da gente discutir qualquer coisa, a gente precisa parar para refletir. Qual é o meu lugar? Qual é o seu lugar na história? Para responder essa questão, nós temos que voltar lá no texto bíblico. E eu chamo a sua atenção para o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que nós acabamos de ler aqui. Gênesis 1, 27 nos diz o seguinte: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pergunto para vocês, esse texto chama a atenção de você em alguma coisa? Quando a gente vai olhar esse texto de uma maneira fria, está falando do relato da criação, mas a palavra de Deus não tem nada à toa na palavra, não tem nada que está aí por acaso. E uma coisa me saltou aos olhos quando eu fui ver esse texto, que existem aqui 3 verbos, 3 palavrinhas iguais nesse texto, em um único versículo. Criou, que no hebraico é o verbo bará. Isso me chamou atenção, e me chamou mais atenção ainda,
quando eu percebi que em todo o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento está no hebraico, então o verbo bará vai estar no Antigo Testamento. Então, em todo o Antigo Testamento, esse verbo bará, ele aparece 48 vezes. E só no versículo 27, que é o relato da criação do ser humano, criação do homem e da mulher, ele aparece 3 vezes. Ele aparece 3 vezes. Sabe o que isso nos mostra? Sabe o que isso significa? Para que você não tenha nenhuma dúvida, para que não fique nenhuma crise no seu coração, para que nada tire a certeza e a convicção de que Deus criou você. Num único versículo, 3 vezes, o verbo bará, ele está presente, para dizer para você: eu te criei, eu te criei, eu te criei. Para que não fique nenhuma dúvida que Deus criou você. Quando a gente vê aqui esse verbo bará aqui, mas quem criou? Existe um agente, existe um ser, existe uma pessoa que criou. E eu volto um versículo e vejo em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o texto nos diz: e Deus disse, façamos o ser humano. Quem criou? Foi o Deus que disse, façamos. E o que me chama a atenção bastante aqui, que esse verbo fazer, que atribui aqui a posição de Deus, Deus sendo agente, ele está no plural. E ele mostra a participação da Trindade na criação do ser humano. E aí é algo que quando eu estava estudando, me preparando e lendo esse texto, me saltou aos olhos. Quando eu vejo lá em cima, 3 vezes, Deus falando, criou, criou e criou. E quando eu vejo, volto o versículo, mas quem criou? O Deus que diz, façamos. Sem medo de errar. Sem medo de errar, meus irmãos. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu posso atribuir a cada um desses verbos bará da criação uma das pessoas da Trindade. Eu posso atribuir o verbo bará da criação ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. E aquilo que só o versículo 27 já reafirmava para nós, para que você não tenha dúvida nenhuma de que Deus criou você. Agora o versículo 26, ele chega e fala para nós, que o Deus Pai, na sua criação, quando você foi criado, quando você foi gerado, tem a mão, a ação e a participação ativa do Deus Pai. Na sua criação tem a participação, tem a mão, tem a presença ativa do Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. E na sua criação tem a participação gloriosa e amorosa do sopro e da presença do Espírito Santo de Deus. Não é à toa que esses 3 verbos estão presentes no relato da criação. Não é à toa que Deus fala, façamos, porque a Trindade toda esteve presente para criar você, para criar a mim, para nos criar.
você tem a mão do Deus Pai. Na sua vida tem a mão do Deus Filho. E na sua vida tem a mão do Deus Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não é fruto do acaso. Você não é um erro. Guarda bem isso no seu coração. Você não é um erro. Você não é fruto de um acaso. Você não é resultado de algumas combinações químicas, orgânicas, seja o que for. Por mais que isso possa ocorrer, mas não se resume a isso a sua vida. Você foi criado pela Trindade, você foi criado por Deus. Porque se somos fruto do acaso, não temos propósito. Vivemos por acaso e a vida não faz sentido. Se você simplesmente existe por existir, se você simplesmente existiu porque houve algum processo químico, orgânico, biológico, seja o que for, por mais que isso esteja, como eu falei para vocês, reforçando aqui, que isso faça parte da sua vida, mas essa não é a essência da sua vida. Deus criou e sonhou com você. Eu queria que você, se você esquecesse de tudo que eu estou falando aqui, que você saísse daqui sabendo de uma coisa: Deus criou você. Você não é fruto do acaso. E ainda assim Deus sonhou com você. Dentro de tantas dificuldades que a gente tem nesse mundo da inteligência artificial, da tecnologia, vai tomar o nosso lugar. Nós precisamos saber quem nós somos e qual o nosso lugar na história. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus criou e sonhou com você, tanto que na vida dos seus servos Ele fez isso. E a gente pode ver isso na vida de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5, fala: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu já o consagrei, e constituí você profeta às nações. Jeremias, você antes de nascer, eu já sabia quem você era. Antes de você nascer, eu já te designei profeta às nações. Você vai pregar o meu nome. Você vai pregar a minha palavra, porque eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Fui eu que criei vocês. Fui eu que te criei. Por isso eu já te conhecia. Por isso eu já te designei. Não fuja, deixa eu abrir um parênteses aqui, não fuja dos desígnios de Deus para a sua vida. Não resista. Não resista àquilo que o Senhor te chamou para fazer. Fechando parênteses aqui. O próprio Deus sonhou com você. E Ele te criou com um propósito na história. E deixa eu te dizer outra coisa. O seu lugar na história, máquina nenhuma, inteligência artificial nenhuma, nada vai poder tirar o seu lugar na história. E a palavra de Deus nos diz que você tem um lugar na história, primeiro para cuidar da criação. Você tem um lugar na história para cuidar da criação. Olha o que o texto de Gênesis nos diz. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. Ele fala assim: tenha domínio sobre a criação. Quando eu vejo esse texto aqui, normalmente nós ficamos tentando decifrar o que é imagem, o que é semelhança. No mundo antigo, quando se falava de imagem, a imagem representava a essência de uma divindade onde aquela imagem estava. Então, para resumir,
quando se fala de uma imagem, fala assim: olha, aqui tem a representação dessa divindade nesse lugar, porque aquela imagem está ali. Quando o texto nos diz conforme a nossa semelhança, ele está falando num sentido mais de uma semelhança de caráter. Mas no fundo, tanto uma representação da imagem, como a representação do caráter da pessoa, formam a mesma coisa. Então, quando o texto nos diz conforme a imagem e conforme a semelhança, o texto bíblico está falando da mesma coisa. Façamos o ser humano conforme a nossa imagem, que seja nosso representante aí na terra, para que vocês sejam o representante do Criador, para que vocês me representem aí, nessa terra linda e maravilhosa que eu criei. E aí pode talvez vir a pergunta: por que nós devemos ser representantes? Nós vamos representar o quê? O que nós vamos representar? E aí o texto nos diz: tenha ele o quê? Domínio. E a gente vai lá para o hebraico de novo. Domínio, ele pode ser traduzido, essa palavrinha no hebraico, ela pode ser traduzida tanto por domínio, como administração, ou como governo, governar. Isso significa que nós fomos criados à imagem de Deus, à semelhança de Deus, para quê? Para sermos representantes dele aqui na terra, para governar, para administrar a criação, para administrar, para governar, para cuidar da criação. O cuidar da criação não é simplesmente você chegar e falar assim: vamos usar isso aqui que Deus nos deu e usar de maneira relaxada. Pelo contrário, tenha ele domínio, não é um domínio no sentido ruim da palavra. Não é o domínio de eu domino, eu controlo, eu faço o que eu quiser. Não, mas é um domínio de administrador, de governo. Por isso, quando nós olhamos para a criação de Deus, nós não podemos nem venerá-la e nem depredá-la. Pelo contrário, nós devemos cuidar da criação de Deus. E aí, um comentarista bíblico, o teólogo Derek Kidner, ele fala o seguinte: o nosso recorde humano de exploração daquilo que está à nossa mercê prova a inaptidão dos seres decaídos para governar, estando nós mesmos desgovernados. Quando nós estamos desgovernados, nós não temos aptidão para governar. Nós precisamos do governo de Deus na nossa vida, para poder cuidar daquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele confiou a nós para cuidar e governar. Você tem um lugar na história para cuidar da criação. E aí eu pergunto: você está tendo inteligência espiritual para cuidar da criação? Como você está cuidando da criação de Deus? Você está tendo essa inteligência espiritual? Agora também nós temos um lugar na história para se relacionar com o Criador. Olha o que o texto nos diz. Antes, enquanto que o texto de Gênesis 1:24 fala que a terra produza seres vivos, Gênesis 1:26 fala façamos. Se a gente for olhar antes, que a terra produza seres vivos, a gente vê um processo aqui. Mas no versículo 26, nós vemos algo muito mais profundo: façamos. Ele está falando de relacionamento. Eu e você, nós fomos criados a partir de um relacionamento perfeito e amoroso de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Nós fomos criados, eu e você, nós fomos criados a partir desse relacionamento
perfeito, amoroso de Deus. E a partir desse relacionamento amoroso, nós fomos criados para quê? Para nos relacionarmos com Deus. Toda outra criação que a terra produz a seres vivos, não tem como se relacionar com Deus. Se formos olhar a imagem de Deus no ser humano, ela pode ser vista de duas maneiras. Através da sua função, essa imagem de Deus que foi gerada em nós, ela tem uma função que nós vimos antes, mas ela também tem uma essência, e a essência é justamente essa essência de que fomos criados no meio de uma relação amorosa e perfeita. Por isso, quando nós fomos criados, Deus nos capacitou também para nos relacionarmos com Ele. Deus capacitou a mim e a você de nos relacionarmos com o Criador. Nós podemos dialogar, nós podemos conversar, nós podemos fazer aliança com Ele, nós podemos agradar o seu coração. Você pode se relacionar, você tem um lugar na história para se relacionar com o Criador. E essa é a vontade do próprio Filho, a vontade de Deus. Olha o que Jesus diz lá na oração sacerdotal em João 17, 21. E como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles estejam em nós. Eu e você, nós fomos criados para estarmos nele, para nos relacionarmos com Ele, para termos um relacionamento com Ele. E aí vem a pergunta de novo: você está tendo inteligência espiritual para se relacionar com o Criador? Você tem se relacionado com o Criador que te criou com tanto amor? Como você tem se relacionado com Ele? Mas também nós temos um lugar na história para agir como o Criador age. Para agir, para ser, para se comportar como o próprio Criador age. Aí nós vamos correr para o texto de Gênesis capítulo 5, versículos 1 a 3, que diz: no dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher. Daí ele fala da criação de Adão. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe deu o nome de Sete. É interessante olharmos para esse texto, porque esse texto ele faz justamente um paralelo, que Deus, Ele colocou a sua imagem, a sua semelhança em Adão. E Adão também, colocou a sua imagem, a sua semelhança em Sete, seu filho. Esse texto ele faz um paralelo para nós. Alguns falam assim: tal pai, tal filho. Não tem como dizermos que somos filhos de Deus e não expressarmos Deus nesse mundo. Não tem como dizermos eu sou o filho de Deus e não ter alguma característica do Pai em nós. Essa relação de imagem, ela não apenas capacita aquele que foi criado a representar Deus, mas também a ser e agir como Ele. Pergunto: você está tendo inteligência espiritual para agir, se comportar e expressar o próprio Criador? Você está tendo essa inteligência espiritual para você expressar uma característica de Deus nesse mundo? Agir como Criador nesse mundo? Talvez você esteja até pensando: ah, pastor, é difícil. Eu acho que eu tenho sido falho.
eu acho que eu tenho falhado nisso. Talvez eu não esteja cuidando tão bem da criação. Talvez não esteja me relacionando tão bem com o Criador, e muito menos agindo e expressando o Deus Criador. Deixa eu dizer uma coisa para você. O ser humano, ele caiu. Ele falhou na sua missão. Mas a história não termina assim. A história não termina com um ser humano que falhou na sua missão. O israelita do Antigo Testamento, lá nos israelitas antigos, eles compreendiam que o tema Deus Criador e Deus Salvador não tinha como separar. Deus Criador e Deus Salvador não tinha como trabalhar de forma separada. Ela está intimamente relacionada. E esses elementos, eles são inseparáveis, o Deus Criador do Deus Salvador. E o Deus Criador é, ao mesmo tempo, o Deus que pode e que oferece salvação a mim e a você. Esse Deus que nos criou é o mesmo Deus que vem para redimir a criação caída. E Deus fez isso através de Jesus Cristo. Lembra do Deus Filho lá na criação? Ele fez isso através de Jesus Cristo. Para me salvar. Para salvar você. Salvar do pecado, salvar de nós mesmos. Esse é o Deus que veio para salvar. Jesus respondeu: Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e você ainda não me conhece, porque quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando somos encontrados por Jesus, quando a salvação nos alcança, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, não é o ponto final. Agora já estou salvo em Jesus, agora acabou, beleza, maravilha, deixa Jesus voltar logo aí também, porque daí a gente quer subir e ficar lá no céu em paz e tudo na boa. Não, a salvação é o ponto inicial da obra de Deus na sua vida. A salvação é quando começa tudo. É quando começa tudo. Porque através de Cristo, através da salvação, a imagem de Cristo tem que ser gerada em nós. Porque através da obra de Cristo, nós somos regenerados. Nós somos transformados, até que nós nos parecemos cada vez mais com Jesus. Nós somos regenerados, transformados, até que nós nos parecemos mais com aquela imagem. Efésios 4,13 fala: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós somos salvos para isso, para sermos mais com Jesus, para que aquela imagem lá de Gênesis seja restaurada em mim, seja restaurada em você. Concluindo, Dwight Moody, Deus o criou para ser imortal e fez dele uma imagem especial da sua própria eternidade. Ele fez dele uma imagem especial da sua própria eternidade.
o meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que essa imagem de Cristo seja gerada a cada dia, mais e mais no meu e no seu coração, para que a gente entenda qual o nosso lugar na história, qual o nosso lugar na história, para cuidar da criação, para governar nas nossas mãos, para nos relacionarmos com o Criador, e para que a gente se pareça com o próprio Criador, para que a gente tenha essas características de Deus sendo restauradas em mim e em você, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Chamo aqui à frente os pastores, os presbíteros, nossos irmãos convidados, e nós vamos participar da mesa do Senhor nesse momento.